Bom, pessoal, começando então a gravação, né, dessa videoaula para vocês aí sobre núcleo, ácidos nucleicos e síntese de proteínas, tá? Núcleo, ácido nucleico e síntese de proteínas. Então vai ser uma aula um pouco mais extensa também, tá? O que nós temos de importante? Já vamos passar para o primeiro slide, para a gente já ter aqui. Bom, quando se fala em núcleo, pressupõe-se a presença da carioteca. Tem que ter carioteca, tá? Tem núcleo, tem que ter essa carioteca, tá? Porque se tiver material nuclear e não tem carioteca, é nucleóide, que é o que a gente vai ter em bactérias, tá? O que nós vamos ter aqui? A carioteca é um envoltório nuclear, ela é dupla e possui poros, tá? Por que ela é dupla? Porque ela provém do retículo endoplasmático, que está ali. Ele é tipo um caninho, então ela tem a membrana externa e a interna. Poros por quê? Porque o material nuclear é o que vai determinar tudo o que tem que ser produzido na célula. Só que as estruturas funcionais da célula estão todas no citoplasma. Então tem que haver uma comunicação entre núcleo e citoplasma para que possam ser montadas proteínas e o metabolismo acontecer da forma adequada, tá? E o número de poros dessa carioteca vai ser diretamente proporcional ao metabolismo daquela célula. Então, células com metabolismos menores vão ter menos poros na carioteca. Metabolismo maior, mais poros na carioteca. Então, nervosa, muscular, grande quantidade de poros na carioteca. Óssea, adiposa, poucos poros nessa carioteca. Tá? Tranquilo, pessoal? Cariolinfonucleoplasma. Cariolinfonucleoplasma é o líquido do núcleo. Tu pensa o seguinte, se é o retículo endoplasmático que forma a carioteca, quando esse retículo começa a envolver o material nuclear, uma porção do citoplasma vai ficando presa ali dentro. Então, na realidade, o líquido nuclear ele tem a mesma estruturação, as mesmas propriedades do que a do citoplasma. Porém, como ele está envolvendo o material nuclear, ele vai ter uma concentração maior de ácidos nucleicos e proteínas. Concentração, não quantidade, né? Uma concentração maior de ácidos nucleicos e proteínas, porque eu estou envolvendo aquilo ali. Certo, pessoal? Nucleolo, ele é feito de RNA, produzido na constrição secundária do cromossomo. Nos próximos slides eu mostro o que é isso, tá? Na constrição. E ele é o organizador de ribossomos, ou seja, é ele que vai organizar o RNA a fim de montar os ribossomos que vão ser mandados para o citoplasma. Tá? A cromatina são os fios de DNA que tem na célula. E esses fios, quando eles começam a se espiralizar e a envolver nucleoproteínas, especificamente as proteínas chamadas histonas, ele vai começar a formar o que a gente chama de cromossomo. Tá? O cromossomo é o DNA completamente espiralizado. Então, todos os fios do DNA que tem no teu núcleo da tua célula, cada fio para cada cromossomo, né, é a cromatina. Um fio é o cromonema. Quando espiraliza e fica bem espiralizado, aí ele forma o chamado cromossomo. Tá, pessoal? Essa é a estruturação desse núcleo. Aqui nós vamos ter um exemplo, pessoal, de um desenho de um núcleo esquematizando, onde tu tem o retículo endoplasmático aqui, que origina essa carioteca num azul um pouco mais escuro, retículo num azul mais claro. Essa carioteca está com os poros aqui, para evidenciar que é a troca. Os fios da cromatina toda aqui. E mais enovelado no centro, como se fosse um pequeno núcleo, por isso o nome nucleolo, quer dizer, um núcleozinho feito de RNA, esse nucleolo que vai produzir os ribossomos. Tá? O que nós vamos ter aqui? Assim, ó, os filamentos de DNA, como tem aqui, eles vão ter uma parte lisa, que vai ser chamada eucromatina, que é a que vai ter a atividade dos genes, então os genes estão sempre na eucromatina, e partes mais espiralizadas, que são chamadas de heterocromatina. Tá? Aí, isso vai dar a estrutura da tua cromatina, do teu cromonema. Se espiralizar um pouco mais, o cromossomo está simples, mais espiralizado, o que acontece? Pensa comigo aqui, ó. Se aqui está espiralizando, vai fazendo assim. Só que aqui já está espiralizado, então essa espira vai ficar mais apertadinha ainda, menorzinha ainda. Então,
Está espiralizando, aqui fica menorzinho ainda, espiraliza, menorzinho. Onde tem a heterocromatina fica mais espiralizado ainda. E quando isso se duplicar, dá origem à formação do cromossomo que a gente conhece, onde cada metade do cromossomo é uma cromátide. Tá? É uma cromátide. Tranquilo, pessoal? Tá fechando até aí? Que maravilha! Tá? Então a gente passa agora aqui para a estrutura. Ó, a eucromatina vai se espiralizando, aí a heterocromatina espiraliza mais, ó, fica estranguladinho, vai espiralizando, aqui tem o centrômero e vai. Então, as partes terminais do cromossomo são chamadas telômeros. Essas partes não funcionais elas vão sendo degradadas, oxidadas, vão se destruindo com o avançar da idade da célula. Então, essas partes é que determinam o tamanho dessas estruturas, a idade celular. Tá? Que não precisa fechar com a tua idade cronológica, porque se tiver um metabolismo elevado na célula com muita oxidação, essas partes vão se desgastar mais, essa célula vai estar mais envelhecida. Tá? Então, na realidade, nós temos várias idades. A cronológica, tá? Nós temos a nossa idade óssea, que nem sempre fecha exatamente com a cronológica. Nós temos a nossa idade celular, que pode não fechar com as outras duas. E temos a idade que a gente gostaria de ter, né? Tá? Então, tem a situação toda citada ali, tá? Então, os telômeros aqui vão definir isso aqui. Certo, pessoal? Então, essa partezinha que está aqui, mais espiralizada, que é a de heterocromatina, é chamada constrição secundária. É daqui que surge o RNA que vai formar o nucleolo. Então, tudo é formado a partir daqui, ó, constrição secundária. O centrômero, tá, pessoal? Que é a parte a qual o cromossomo se adere ao fuso mitótico durante a mitose. E os braços, que é onde terá os genes. Essa é a estrutura do teu cromossomo. Os ácidos nucleicos agora que compõem esse DNA, tá? E o que acontece com esses ácidos nucleicos? Primeiro, todo ácido nucleico ele é feito de uma subunidade chamada nucleotídeo. Então, toda essa estrutura aqui é um nucleotídeo. Se eu tirar o fosfato fora e ficar só a pentose com a base, aí é um nucleosídeo. São dois termos diferentes, tá? Então, nucleotídeo é base nitrogenada, pentose e fosfato. Nucleosídeo, base nitrogenada e pentose, sem o fosfato. Certo, pessoal? Tranquilo? Fechou? Essa estrutura que vocês estão vendo aqui, essa estrutura toda aqui, é um nucleotídeo, tá? O DNA e o RNA são polímeros desses nucleotídeos, ou seja, eu vou ter vários nucleotídeos unidos para formar um DNA ou um RNA. Tá ok? Tranquilo? Ótimo. O que acontece aqui que é importante? Ó, nós temos aqui a nossa pentose, um açúcar com 5 átomos de carbono, ó, carbono 1, 2, 3, 4 e 5, tá? E essa pentose aqui está ligada ao fosfato. Ela pode ser uma ribose ou uma desoxirribose. Então, o nucleotídeo, se for formar um RNA, a pentose terá que ser a ribose. Se for formar o DNA, essa pentose deverá ser a desoxirribose. E aí, ó, importante aqui, ó, eu botei um oxigênio vermelho aqui. Se esse oxigênio vermelho aqui no carbono 2 estiver presente na molécula, é porque nós temos uma ribose. Agora, se ele estiver ausente da molécula, nós temos uma desoxirribose. Essa é a diferenciação entre a ribose e a desoxirribose. Certo? Vamos lá, então. O DNA e o RNA. O que tem? Primeira coisa, o DNA é uma cadeia dupla, tá? Onde eu tenho assim, ó, um lado aqui, ó, aqui, e o outro lado fazendo a volta. O DNA é uma dupla fita enrolada, uma dupla hélice enrolada, uma escada de corda. Cada um usa um termo para definir, mas são duas estruturas ligadas entre si e toda torcida formando o DNA. O DNA é feito de nucleotídeos, que a gente viu, então tem a desoxirribose, que é DNA, e o DNA tem as seguintes bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina e
timina. Essas são as bases nitrogenadas que formam o DNA. Adenina e guanina são chamadas de bases púricas, tá? Porque elas têm a mesma estrutura molecular de uma outra substância que já era muito conhecida quando se descobriu o DNA, que era chamada purina. Como elas têm o mesmo núcleo estrutural da purina, foram chamadas de bases púricas, tá? Em 1953, quando Watson e Crick descobriram o DNA, eles fizeram essa comparação e definiram como base púrica. A citosina e a timina têm a mesma estrutura molecular da pirimidina, então são chamadas de bases pirimídicas, tá? Só que o DNA tem dois lados. E o que acontece? A adenina, de um lado, se liga com a timina do outro. A guanina, de um lado, se liga com a citosina do outro. Então, eu sempre tenho que ligar uma base púrica numa pirimídica. E como o DNA tem uma dupla hélice, o número de bases púricas e pirimídicas tem que ser igual. Então, a soma de adenina mais guanina tem que ser igual à soma de timina mais citosina, porque tem dois lados. O único ser que pode não ter essa igualdade é o vírus, porque o vírus é o único ser que pode ter o DNA com um lado só, tipo assim, ó, como o RNA, tá? O vírus pode ter um DNA assim. Todos os outros seres vivos, o DNA é como está aqui no modelo. O RNA tem a mesma estrutura do DNA com duas diferenças. Quais são as duas? Tem a ribose e uracila no lugar de timina. Então, o RNA continua tendo adenina, continua tendo guanina, continua tendo citosina, só muda a timina por uracila. Essa é a diferença. O RNA não tem vários formatos, ele pode ser molécula mais longa, mais curta. Se for um RNA ribossômico, ele é bem mais longo. Se for um RNA transportador, ele é bem mais curto, o mensageiro é médio. Então, não tem um tamanho específico. O formato da célula depende de como foi arranjada aquela molécula ali. E de que porção do DNA ela foi transcrita. Tá? Esse é o ponto primordial aqui. Ok? Viram que eu botei aqui 5 linhas, 3 linhas, ó. 5, seguindo, termina em 3. 5, 3. O que é esse 5 linhas, 3 linhas, 3 linhas, 5 linhas? Tá? Isso é o seguinte, pessoal. As ligações químicas entre os nucleotídeos. Aqui eu vou ter primeiro o carbono 5, depois o 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3. Vai terminar aqui embaixo no carbono 3. Aqui nessa outra lateral, vou começar pelo carbono 3. A fita primordial, a fita principal, a que determina como o nosso corpo, ela é 5 linhas, 3 linhas. Essa é que define o nosso corpo. 5 linhas, 3 linhas. Tá? Então essa é a fita primordial para nós em termos de genes. 5 linhas, 3 linhas. Ok. Algum problema, pessoal? Não? Maravilha. Então, só para a gente ter uma noção, né, de como a coisa acontece ali. Tem uma questão da URGS, prova 2012, tá? Se não me engano era a questão 3. Tá? Nessa prova tinha uma tirinha da Mafalda e um menininho, um amiguinho da Mafalda pergunta para ela: qual é o sentido da vida? E a Mafalda responde: 5 linhas, 3 linhas. Tá? 5 linhas, 3 linhas. Então, pessoal, ela está dando o quê? O sentido do DNA. O DNA principal vai ser... Esse é o sentido da tua vida. É o que determina o que teu corpo vai fazer, como ele vai funcionar, quais são as características do teu corpo. Esse seria o sentido da vida. Tá? Para essa questão. Aí uma coisa importantíssima aqui, pessoal. A adenina vai se ligar com timina, adenina de um lado, DNA, timina do outro. Ela irá se ligar por 2 pontes de hidrogênio, 2 ligações de hidrogênio. Né? Atualmente o termo mais usado é ligações de hidrogênio. Né? E a guanina com a citosina são 3 ligações de hidrogênio. Tá?
Então, uma coisa importante aqui, em termos de cálculo, a soma dessas duas bases tem que ser igual à soma dessas. Então, se eu tenho 10% de adenina, eu tenho que ter 10% de timina. Pessoal, isso é todo o meu DNA. Então, se eu tenho 10% e a soma tem que ser igual. Então, aqui eu tenho que ter, essa soma aqui tem que dar 50%, essa outra 50%. Para fechar os 100%. Então, se aqui eu tenho 10 de adenina, eu tenho 10 de timina, eu tenho 40 de guanina e 40 de citosina. No RNA, a adenina liga com uracil e guanina com citosina. Como o RNA é simples, não tem como ter essa igualdade, né? Ou pode ser simples. Existe vírus que o DNA é duplo também, tá, pessoal? Então, só para você ter uma ideia, o DNA pode ser duplo também em alguns vírus. O que tem de diferente, então, aqui, pessoal? Ó, aqui tem T e aqui tem U. Então, somente isso, tá? Tranquilo, pessoal? Maravilha. Passar o meu slide. E aqui, pessoal, eu vou ter a ligação para vocês entenderem bem como funciona. Ó, eu tenho a timina ligada à adenina, os dois lados do DNA. Essa timina está ligada a uma pentose, e essa pentose é o fosfato. Então eu tenho carbono 1, 2, 3, 4, 5 está aqui o carbono ligado ao fosfato. Então eu tenho carbono 5 aqui, aqui é o 3. Aí estou ligando ao fosfato aqui, o carbono 3 ao fosfato, que está ligado ao carbono 5. E aqui embaixo eu tenho carbono 3. Então eu estou sempre tendo 5, 3, 5, 3, 5, 3, 3, 5, 3. Sempre assim. Tá? Tranquilo, pessoal? E notem que a posição aqui dos fosfatos, da estrutura da molécula vai estar invertida. Aqui está para cima, aqui a pentose está virada para baixo, né? Então, para poder ter essa organização e as coisas se ligarem como devem, né? Uma fica ao contrário da outra, uma é complementar a outra. Tá? Bom, tendo esse sistema aqui, pessoal, eu tenho como verificar. Ó, tenho 3 ligações de hidrogênio entre guanina e citosina e 2 em timina. A duplicação do DNA. A duplicação do DNA, pessoal, ela sempre é feita no sentido 5 linha, 3 linha. Ela é sempre feita nesse sentido, tá? Então, o que acontece? Ó, eu gostaria que vocês olhassem aqui comigo, até com carão aqui, porque me aproximei. O que vai acontecer? Ó? Essa fita 5 linha, três linhas, tá? A montagem de uma nova molécula de DNA é sempre do 5 linha para o 3 linha. Então, se aqui embaixo eu tenho 3 linhas, do outro lado aqui eu tenho que ter 5, que é sempre assim, né? Contrário. Então, eu vou formar uma nova molécula de DNA, ó, de trás para frente, no sentido 5 linha, 3 linha. Como esse é o sentido natural de formação do DNA, essa formação é contínua, não dá erro nem pausas, ela simplesmente vai acontecendo. Mas na outra fibra aqui, ó, que eu tenho 3 linhas e aqui 5 linhas, a coisa nova tem que começar pelo 3 linhas. Então começa ao contrário, tá, pessoal? Então nós precisamos desses RNA primer aqui, DNA primase, que é a enzima, que desencadeia o processo de produção, vai produzindo. Mas no meio vai ter interrompimentos, tá? Que é esse fragmento aqui de Okazaki, tá? Esse fragmento porque vai ter, ó, partes que vai se fragmentar e eu vou precisar de novo da RNA primer para recomeçar o processo e vai formando. Então, num dos lados do DNA a formação é contínua e rápida, a outra é toda truncada, mas vai se formar. Outra coisa que é importante tu entender aqui, ó, não existe a molécula de DNA e eu formo outra nova. Eu tenho que fazer cópias a partir da anterior.
Então, o que eu faço? Eu estou abrindo a molécula de DNA ao meio e estou construindo uma nova parte para esse lado do DNA. E estou construindo uma outra nova parte para o outro lado do DNA. Por isso que a gente diz que ela tem modelo semi-conservativo. Porque toda molécula nova tem metade da nova e metade da velha. Tá? Sempre metade da nova e metade da velha. Certo, pessoal? Tá tranquilo até aí? Maravilha. Perfeito, tá? Então eu posso tocar meu slide à frente. A síntese proteína segue o dogma central da biologia. Qual é o dogma central da biologia? O DNA é transcrito em RNA, o qual vai ser traduzido em uma proteína funcional. Então, o DNA é transcrito em RNA, que é traduzido em uma proteína funcional. E aí teu corpo vai funcionar. Então, é assim que a tua genética funciona. Ela determina produzir um RNA transcrito em um RNA, dizendo o que tem que ser produzido, e aí as reações vão ser formadas a partir do que e em que quantidade está sendo produzido. Fechou até aí? Ótimo. O que nós temos mais agora, então? Ó, no núcleo, pessoal, no núcleo, eu terei o núcleo aqui, tá? O núcleo aqui, com o DNA. Vou fazer a transcrição do RNA mensageiro. Notaram que eu botei um RNA mensageiro de exportação. Notaram que aqui tinha umas partes verdes que aqui não tem? Pois é. Existe uma coisa, quando forma um RNA primordial, antes dele ser um mensageiro conhecido, ele vai ter partes nele inseridas que não fazem parte do código genético propriamente dito, tá? E essas partes têm que ser extraídas desse RNA para ele ficar puro só com o gene, só com o que interessa, tá? E essa extração se chama de splicing. Então tu vai tirando esses pedaços e vai formando o RNA mensageiro normal, tá? Tudo bem, pessoal? Até aí? Bom, tu forma esse splicing. Hoje em dia, pessoal, se fala em splicing alternativo. O que seria o splicing alternativo? Na hora de fazer essas retiradas, elas não são feitas da forma convencional, da forma normal, nem na mesma sequência. Então, às vezes, as porções de RNA vão se unir de forma equivocada, formando um outro código genético que periga gerar uma nova proteína. Então, aquele dogma central que a gente viu no slide anterior, que era um DNA formar uma proteína, hoje se sabe que não é bem assim, porque existe o splice alternativo, erros que acontecem, fazendo tu produzir outras proteínas, as quais podem deslocar o teu metabolismo para uma outra situação. Tá? Esse RNA, quando chegar aqui na carioteca, ele vai passar pela carioteca e chegar no citoplasma, ele vai ser lido pelos ribossomos e a partir do momento que ele for lido pelos ribossomos vai ser montada a proteína, vai ocorrer a tradução formando a proteína conhecida. Tá? Aqui nós temos uma nova representação, ó, o pré-RNA mensageiro, aí o RNA mensageiro sem os pedacinhos, tá? Tu vai produzindo as estruturas, eles vão saindo pelos poros e vão entrando aqui. Então o pré-RNA mensageiro vem para cá, o ribossomo vai se aderir a ele para montar a proteína. O RNA transportador vai ser eliminado aqui e vai trazer os aminoácidos para o ribossomo poder montar a proteína na sequência que está dando no RNA mensageiro. Então tudo isso aqui tem que acontecer de forma conjunta e contínua, tá? Opa, desculpa. O que acontece aqui, pessoal? De importante. Essa tabelinha é a tabelinha dos códons. Por quê? Quando eu vou fazer uma síntese proteína, quando eu transcrever meu RNA mensageiro, esse RNA mensageiro ele vai ser formado por trincas, que a gente chama de códons, são trincas de nucleotídeos,
base nitrogenada, pentose, fosfato, base nitrogenada, pentose, fosfato, base nitrogenada, pentose, fosfato. Como a pentose e o fosfato vão ser sempre o mesmo, a gente só representa os códons pela base nitrogenada, mas todos eles têm base, pentose e fosfato, tá? Só representa pelas letras ali, ok? Que vão dar os códigos para os aminoácidos que nós temos que produzir. Entretanto, porém, todavia, contudo, não obstante, aqui existe uma coisa, pessoal, importante. E que coisa importante é essa? O seguinte, eu tenho 64 códigos possíveis de ser feitos, são de RNA. Ó. Tem um U aqui, né, e não um T, porque é o RNA mensageiro. E RNA mensageiro não tem T, ele tem o U. Tá? Ele tem uracil e não timina. Então eu tenho que fazer os códigos. Como é que é a montagem dessa tabelinha aqui? Ó, a primeira base, U. Segunda base, U. Então na primeira linha vai ter aqui, ó, U, U. Primeira base, segunda base. Nessa primeira linha é U também. Então a primeira base é U, U, U. A segunda base é U, U. Quem é que tem na segunda linha? C. U, U, A, U, U, G, tá? U, C, U. Vai juntando, tá? Pessoal, para tu não ter que contar um por um, aqui existem 64 códigos possíveis. Desses 64, vocês vão ver que tem 3 aqui em vermelho que está dizendo assim, fim, que é o código que diz a proteína acabou aqui, essa proteína acabou. Senão continua tudo ligando, né? Sempre, né? Vai sempre formar um troço absoluto. Então aqui ele diz, ó, esse é o ponto final, proteína acabou. Daqui para cá é outra proteína, começa outra, aqui acabou. Esses códigos de terminação são só esses 3, o AA, o AG e o GA, tá? São só esses 3, tranquilo? Bom, o que acontece? Isso indica que terminou. Portanto, eu tenho 61 códigos que significam aminoácidos, porém só existem 20 aminoácidos. Então, eu tenho mais de um código para o mesmo aminoácido. Nunca um código vale 2 aminoácidos, mas eu tenho mais de um código para o mesmo aminoácido. Por exemplo, U significa fenilalanina, UC é fenilalanina também. A já é leucina. Mas também significa leucina o CUU, o CUC, o CUA, o CUG. Então, pessoal, se eu sofrer uma mutação genética que vai gerar o códon, que por um acaso esse códon signifique exatamente o mesmo aminoácido que eu, essa mutação genética ela passa despercebida. Porque não mudou a tua proteína. A proteína é a mesma, mas ela já é um código genético diferente. Pode ser que na próxima alteração fique completamente diferente, tá, pessoal? Então, esse tipo de mutação nós chamamos de mutação silenciosa, tá? Porque ocorreu uma mutação, mas tu não percebe que ela ocorreu, certo? Já aqui, ó, pessoal, se eu mutar de um código desses para um desses 3 de fim, aí a gente chama de mutação sem sentido, porque afinal de contas não forma proteína nenhuma, não tem sentido nenhum essa aí, não está gerando nada esse gene, então ela é sem sentido, tá? Agora, se eu troquei da leucina do UUC para o CCU, que vai gerar prolina, pô, aí é uma proteína completamente diferente, aí vai alterar completamente o teu metabolismo. E deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Se tu sofrer a seguinte mutação de GAA, que vai dar aqui o ácido glutâmico, tá? GAA, para GUU, que vai dar valina. Se tu fizer essa mutação, tu vai ter a formação do que a gente chama de anemia falciforme. A tua hemácia vai ficar uma foice, porque mudou apenas um aminoácido, altera a composição química da hemoglobina, ela assume um formato diferente, ela não consegue transportar o oxigênio como deveria e toda a tua vida fica complicada. Esse gene, inclusive, ele causa muita dor, muito desconforto, tá? E normalmente as pessoas não vão até uma vida adulta longínqua, né? Os começam normalmente eles morrem como adultos jovens, tá? É muito problemático.
E o que está em amarelo é a metionina. A metionina é o aminoácido que começa toda a proteína. Então, AUG é o código que começa a proteína sempre. Sempre para começar uma proteína eu tenho que ter o AUG. Para começar tem que ter o AUG. Tá? Esse é o detalhe. Tranquilo? Que maravilha. Pessoal, o que nós temos aqui? Se tu não entendeu que sempre começa com metionina, pensa em número de telefone. Celular. Todo celular começa com 9. 998734991329882. Todos começam com 9. Toda proteína começa por metionina. Tá, pessoal? Tranquilinho? Maravilha. Esse é o quadro só para vocês saberem das possibilidades. Agora, vamos ao esquema que eu queria mostrar para vocês entenderem. Quando for acontecer uma síntese de proteínas, o que vai acontecer? A partir de um DNA, de uma sequência de DNA, tu vai fazer a transcrição de um RNA mensageiro. Ó, a transcrição vai começar onde? No TAC, porque o TAC vai dar origem ao AUG. O que o TAC dá origem ao AUG? Porque para tu poder transcrever, tu não tem como fazer cópias na célula, não existe scanner, não existe nada, né? Então tu tem que fazer o quê? Tu tem que simplesmente aproximar coisas que tu consiga ligar uma à outra. Tem que ligar uma à outra. Então, timina se liga com quem? Com adenina. Então, para eu poder aproximar e fazer a sequência, eu vou parear a adenina. A adenina, no RNA, se liga com o uracil. Então, tu não pode ter nunca numa molécula de RNA a timina. Tá? Tu não pode ter a timina, porque a timina é só no DNA. Então, se eu tenho adenina lá, para poder parear, eu vou usar o uracil. Citosina, guanina. Citosina, guanina, timina, adenina, guanina. E assim tu vai pareando e produzindo. Tu também vai fazer a transcrição do RNA transportador. Esse RNA transportador, ele vai formar o chamado anticódon. Cada trinca dessas aqui é um anticódon. Não botei aqui porque ia ficar muito apertado, então o AUG é um códon, GAC é um códon e esse o aqui é o anticódon. O código complementar, tá? O código complementar. Então, ó, você tem adenina, uracil, uracil, adenina, lembra que aqui é RNA, né? G, C, G, A, U, C, G, tá? É assim que a célula faz. Tá? Mas o que tu tem que saber aqui de importante agora? Olha aqui, ó, olha para mim aqui. Isso é o que a célula faz. Agora, exercício na prova, tu pode fazer como tu quiser. E para tu não ter dúvida, não ficar nervoso, não mosquear, não errar e escrever T e U na mesma molécula, vai o truquezinho agora. Lê aqui, ó. TAC. O que está escrito aqui embaixo? UAC. CTG. CUG. TAT. UAU. ATA. UA. CGC. CGC. Então, pessoal, o RNA transportador, ele é igual ao DNA, tu apenas troca o T pelo U. Só isso. E aí depois tu faz o mensageiro, usando uma tabela só. Que tabela tu vai usar? Essa aqui, ó. A com U e C com G. Tu faz primeiro o transportador, trocando o T pelo U, e depois usa somente essa tabela aqui. Certo, pessoal? Vamos continuar aqui, então. Feito o anticódon, esse anticódon vai buscar o aminoácido, vai se ligar ao aminoácido que está no citoplasma e vai ser atraído quimicamente para se ligar. Esse UAC, a tendência dele é de se ligar com esse AUG. O C, o G, vai se ligar com o GAC. Cada um deles vai se ligar.
e os aminoácidos vão se aproximando, tá? Inclusive aqui tem um erro, pessoal. Eu vou já agora alterar o erro, porque tu não pode ficar com esse erro aí no exercício, tá? E o meu cachorro já tá aí de novo. Tá aí. Já corrigido no ar, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente tem que corrigir, tá? E eu resolvo não gravar de novo só por causa desse errinho, porque eu mostro que eu vi que eu tenho um erro, tu presta mais atenção e a gente aprende com os nossos erros também. Então, ó, tradução aqui, vou pegar, vou juntar esses aminoácidos, o ribossomo vai passar e vai indo aqui, tá? Formando, juntando aminoácidos. Mas tu viu que eu parei o aminoácido aqui, ó. Por que eu não botei outro aminoácido aqui? Porque o AG é o código de terminação, tá? O AG é o código de terminação. Então, tu tem aqui, tá? Acabou a proteína aqui. E como é que funciona o ribossomo, pessoal? Para montar a proteína? É assim, ó. O ribossomo, ele tem 3 subunidades. Então, o RNA transportador, ele tem aqui a trinca, né, o anticódon, vem com aminoácido preso. Certo? O que vai acontecer aqui? Simplesmente, conforme o ribossomo vai passando, tá? Vai passando, ele vai unindo os aminoácidos, tá? Então, ó, aqui esse aminoácido vai unir com esse que está aqui, vai fazer a ligação peptídica. Esse aqui vai entrar aqui. Quando essa fita passar para o lado, esse verdinho vai estar nessa posição. Então, esse aminoácido verdinho vai se ligar com esse que se ligou com o azulzinho. E este aqui, ó, como ele se ligou, quando passar para essa posição, isso aqui cai fora, esse anticódon, e esse aminoácido está preso aqui. Então, conforme ele vai trocando de posição, o aminoácido vai se ligando no outro. Ó, esse se liga, entrou aqui, um liga no outro, passou para o lado, elimina e vai entrando. Ó. Conforme vai entrando, eles vão se ligando como se fosse um zíper unindo um ao outro, né? E vai indo até o final da proteína. Quando esse processo terminar, chegar naquele anticódon que não significa nada, que é o ponto final, aí terminou a proteína. Tá, pessoal? E aqui nós temos a nossa síntese de proteínas, tá? Deu uma aula aí de 38 minutos em vídeo, pessoal, isso é muito longo. Na realidade, provavelmente essa aula que eu dei para vocês agora em 38 minutos, eu levaria tranquilamente 2 períodos, porque vocês iam me perguntar, coisa que numa aula gravada não tendo chance, tá? Então, pessoal, olhem bem essa aula, se quiserem eu vou botar para vocês já o PowerPoint, e aí vocês olhem bem essa aula e vamos tirar dúvidas depois, tá? E-mail, WhatsApp, né? Todos os canais de comunicação da gente aqui. Certo, pessoal? Tchau! Bom fim de semana para você.